A alma é imortal. De Gabriel Delany, 1899. Segunda parte. A experiência. Continuação do capítulo 3. História de Katie King. Os fenômenos de materialização constituem as mais altas e irrefragáveis demonstrações da imortalidade. Surgir um ser defunto diante dos espectadores com uma forma corpórea, conversar, caminhar, escrever e desaparecer, quer instantaneamente, quer gradativamente, sob as vistas dos observadores, é de certo o mais empolgante e mais singular dos espetáculos. Isso, para um incrédulo, ultrapassa os limites da verossimilhança e provas físicas irrefutáveis se fazem necessárias, para que o fenômeno não seja lançado à conta de fraude ou de alucinação. Felizmente, porém, bom número existe de observações, relatadas por homens imparciais e, ainda, dotados da isenção e da competência indispensáveis a dar a tais experiências o apoio da autoridade de que eles desfrutam. O Sr. Oxakoff fez com o médium Eglinton uma série delas, em que as mais minuciosas precauções foram tomadas, o que lhe facultou chegar a resultados absolutamente inatacáveis, do ponto de vista científico. O avultado número de matérias de que temos de tratar nos obriga, com muito pesar nosso, a remeter o leitor às obras originais onde esses casos se encontram longamente expostos. Serão consultadas com proveito, Animismo e Espiritismo, de Oxakoff, Ensaio de Espiritismo Científico, de Metzger, Depois da Morte, de Leon Denis, e Psiquismo Experimental, de Ernie. Aqui, agora, nos limitaremos a apresentar alguns dados geralmente desconhecidos sobre a célebre Katie King, cuja existência foi posta fora de dúvida pelos trabalhos, que se tornaram clássicos, de William Crookes, consignados em seu livro, Pesquisas Experimentais sobre o Espiritismo, 161. Servir-nos-emos dos estudos que na Revue Spirit, 162, publicou a Sra. de La Versailles, resumindo o mais possível essa interessante tradução da obra de E.P. Sargent, editada em Boston, no ano de 1875. Início da nota do redator 161. Editado em português com o título de Fatos Espíritas, edição Federação Espírita Brasileira. 162. Revue Spirit, História de Katie King, pela Sra. de La Versailles, de março a outubro de 1897. Fim da nota do redator. Muitas pessoas, pouco a par da literatura espírita, supõem que o espírito Katie King só foi examinado por William Crookes. Vamos mostrar que há elevadíssimo número de atestados relativos à sua existência, procedentes de testemunhas bastante conhecidas no mundo literário e científico. Quando o ilustre químico teve de verificar a mediunidade da senhorita Cook, já há muito tempo havia que Katie se materializava. Os grandes médiuns, por demais raros, não se revelam de improviso. Faz-se necessário certo tempo para que cheguem a produzir fenômenos físicos. Por um lado, o médium precisa de adestramento e, por outro, o espírito que dirige as manifestações é obrigado a exercitar-se longo tempo, para manipular com a indispensável exatidão os fluidos sutis que tem de empregar. Em 1872, contava a senhorita Cook 16 anos. Desde a mais tenra idade via espíritos e ouvia vozes, mas, como somente ela observava esses fatos, seus pais nenhuma confiança depositavam em suas narrativas. Depois de haver ela assistido algumas sessões espíritas, veio-se a saber que a mocinha era médium e que obteria as mais belas manifestações. A princípio, o senhor e a senhora Cook se opuseram. Entretanto, depois de assediados pelos espíritos, resolveram ceder aos desejos dos atores invisíveis e foi então que se deram fenômenos absolutamente probantes. A 21 de abril de 1872, diz o Sr. Harrison, no jornal O Espiritualista, ocorreu um curioso incidente.
Ouviram de súbito bater nos vidros de uma janela, aberta esta, ninguém viu coisa alguma. Fez-se, porém, ouvir a voz de um espírito, dizendo: Sr. Cook, precisa mandar limpar suas calhas, se não quiser que os alicerces de sua casa sejam abalados. As calhas estão entupidas. Muito surpreendido, procedeu ele a um exame imediato. Era exato. Chovera e o pátio da casa estava cheio da água que transbordara das calhas. Ninguém sabia desse acidente, antes que o espírito houvesse revelado daquela forma notável. Acompanhando-se a marcha da mediunidade da senhorita Cook, observa-se o desenvolvimento de uma série de fenômenos, que se produzem sucessivamente, tornando-se cada dia mais espantosos, até chegarem à materialização de Katie. Correu assim a primeira sessão em que ela se mostrou. Até então, as sessões se haviam realizado no escuro. Querendo remediar isso, o Sr. Harrison fez muitos ensaios em casa do Sr. Cook com luzes diferentes. Conseguiu uma luz fosforescente, aquecendo uma garrafa revestida interiormente de uma camada de fósforo, misturada com óleo de cravo. Graças a esse engenho, podia-se ver o que se passava durante a sessão às escuras. A 22 de maio de 1872, a Sra. Cook, seus filhos, uma tia destes e a criada se reuniram e o espírito Katie King se materializou parcialmente. A senhorita Cook não estava a dormir, como faz certo uma carta que ela no dia seguinte dirigiu ao Sr. Harrison, nestes termos. Ontem à noite, Katie King nos disse que tentaria produzir alguns fenômenos, mas se concordássemos em armar um gabinete escuro com o auxílio de cortinas. Acrescentou que precisava lhe dessemos uma garrafa de óleo fosforescente, visto não lhe ser possível tomar de mim o fósforo necessário, devido ao fraco desenvolvimento da minha mediunidade. Ela quer iluminar a sua figura, para se tornar visível. Encantada com a ideia, fiz os preparativos necessários, ficando tudo pronto ontem à noite, às 8h30. Minha mãe, minha tia, os meninos e a criada sentaram-se fora, nos degraus da escada. Deixaram-me sozinha na sala de jantar, o que nada me agradou, porque estava com muito medo. Katie mostrou-se na abertura das cortinas. Seus lábios se moveram e, por fim, conseguiu falar. Conversou durante alguns minutos com a mamãe. Todos puderam ver-lhe o movimento dos lábios. Como eu, do lugar onde estava, não a visse bem, pedi-lhe que se voltasse para mim. O espírito me respondeu, mas, de certo, falo-ei. Vi então que só estava formada a parte superior do seu corpo, o busto, sendo o resto da aparição uma espécie de nuvem, ligeiramente luminosa. Após breves instantes de espera, o espírito Katie começou por trazer algumas folhas frescas de era, planta que não existe no nosso jardim. Depois, todos vimos aparecer, fora da cortina, um braço cuja mão segurava a garrafa luminosa. Mostrou-se uma figura com a cabeça coberta de uma porção de pano branco. Katie aproximou do seu rosto frasco e todos a percebemos distintamente. Esteve 2 minutos e em seguida desapareceu. O rosto era oval, aquilino nariz, vivos os olhos e a boca lindíssima. Disse Katie à mamãe que olhasse bem, pois sabia que tinha um ar lúgubre. Eu, pelo que me diz respeito, fiquei muito impressionada quando o espírito se aproximou de mim. Emocionadíssima, não pude falar, nem mesmo esboçar um gesto. Da última vez que se apresentou na junção das cortinas, demorou-se uns bons 5 minutos e incumbiu a mamãe de lhe pedir que venha aqui um dia desta semana. Katie King encerrou a sessão, implorando para nós as bênçãos de Deus. Exprimiu a sua alegria por se ter podido mostrar aos nossos olhares. O Sr. Harrison atendeu a 25 de abril ao convite de Katie e na sua presença se verificou a segunda sessão de materialização. Ele tomou interessantes notas que publicou depois no seu jornal, The Spiritualist, donde extraímos os tópicos seguintes.
Testemunho do Sr. Harrison. Com a minha presença, uma sessão se realizou a 25 de abril, em casa do Sr. Cook. O médium, senhorita Cook, sentou-se no interior de um gabinete escuro. De tempos a tempos, ouvia-se um ruído de raspagem com unhas. O espírito Katie segurava um tecido leve, por ela mesma fabricado e no qual procurava recolher, em torno do médium, os fluidos necessários à sua materialização completa. Para esse efeito, atritava o médium com o mencionado tecido. Dali a pouco, travou-se em voz baixa, entre o médium e o espírito, o seguinte diálogo. Senhorita Cook. Vamos, Katie, não gosto de ser friccionada assim. Katie. Não sejas tolinha, tira o que tens na cabeça e olha-me, e continuava a friccionar. Senhorita Cook. Não quero. Deixa-me, Katie. Já não gosto de ti. Metes-me medo. Katie. Como és tola, e não cessava de friccionar. Senhorita Cook. Não me quero prestar a estas manifestações. Não gosto disto. Deixa-me sossegada. Katie. És apenas o meu médium e o médium é uma simples máquina de que os espíritos se servem. Senhorita Cook. Pois bem. Se não sou mais do que máquina, não gosto de ser assombrada deste jeito. Vai-te embora. Katie. Não sejas estouvada. Vê-se, por este diálogo, que a aparição não é o duplo do médium, pois que a vontade consciente da moça se revela em oposição absoluta à do fantasma, que se acha na sua presença. A senhora de Esperance, outro médium célebre, 163, resolveu não mais cair em transe durante as manifestações e o conseguiu, o que mostra a independência da sua individualidade psíquica no curso das aludidas manifestações. O Sr. Harrison, em sessões ulteriores, podia apreciar o desenvolvimento do fenômeno e descreveu assim. Início da nota do redator 163. Senhora de Esperance, no País das Sombras, edição da Federação Espírita Brasileira. Fim da nota do redator. A figura de Katie nos apareceu com a cabeça toda envolta num pano branco, a fim, disse ela, de impedir que o fluido se dispersasse muito rapidamente. Declarou que apenas o seu rosto se achava materializado. Todos puderam ver-lhe distintamente os traços do semblante. Notamos que tinha fechados os olhos. Mostrava-se durante meio minuto e desaparecia. Depois, disse-me, Willie, olha como sorriu, vê como falo. E exclamou, Cook, aumenta a luz. Imediatamente isso foi feito e todos puderam observar a figura de Katie King brilhantemente iluminada. Tinha uma fisionomia jovem, linda, jovial, olhos vivos um tanto maliciosos. Sua tez já não era mate e imprecisa, como da sua primeira aparição, a 22 de abril, porque, explicava ela, já sei melhor como devo fazer. Quando a sua figura se apresentou em plena luz, suas faces pareciam naturalmente coloridas. Todos os assistentes exclamaram, vemos-te agora perfeitamente. Katie manifestou a sua alegria, estendendo o braço para fora da cortina e batendo na parede com um leque que achara ao seu alcance. As sessões continuaram com bom êxito. As forças de Katie King aumentaram de mais em mais, porém, durante longo tempo, ela só consentiu uma luz muito fraca, enquanto se materializava. A cabeça trazia sempre envolta em véus brancos, porque não a formava completamente, a fim de empregar menor quantidade de fluido e não fatigar a médium. Ao cabo de bom número de sessões, conseguiu mostrar-se em plena luz, com o rosto, os braços e as mãos descobertos. Naquela época, a senhorita Cook permanecia quase sempre acordada, enquanto se achava presente o espírito. Algumas vezes, porém, quando fazia mau tempo, ou eram desfavoráveis outras condições, a mocinha adormecia sob a influência espírita, o que aumentava o poder da médium e obstava que a sua atividade mental perturbasse a ação das forças magnéticas.
Depois, Kati não mais apareceu sem que a médium estivesse em transe. Realizaram-se algumas sessões para a aparição de outros espíritos, mas essas sessões tiveram que ser efetuadas com muito pouca luz e foram menos perfeitas do que as em que Kati se mostrava. Contudo, verificou-se a aparição de figuras conhecidas, cuja autenticidade ficou bem comprovada. Apreciaremos daqui a pouco o testemunho da senhora Florence Marryat, conhecida escritora. Numa sessão feita a 20 de janeiro de 1873, em Hackney, sua face se transformou, tornando-se, de branca, negra, em poucos segundos, fato que depois se reproduziu muitas vezes. Para mostrar que suas mãos não eram movidas mecanicamente, ela fez uma costura na cortina que se havia rasgado. Noutra sessão, a 12 de março e no mesmo local, as mãos da senhorita Cook foram atadas, sendo postos selos de cera sobre os nós. Kati King se mostrou então a certa distância, à frente da cortina, com as mãos inteiramente livres. Como se vê, só ao fim de longas experiências, a princípio imperfeitas e que com a continuação foram melhorando, o espírito Kati King alcançou o desenvolvimento que lhe possibilitou manifestar-se livremente, em plena luz, sob forma humana, fora e à frente do gabinete escuro, diante de um círculo de espectadores maravilhados. A partir desse momento, organizaram-se controles muito severos e, somente depois de os terem estudado com todo o rigor possível, foi que o Sr. Benjamin Coleman, o Dr. Gully e o Dr. Sexton proclamaram a realidade daquelas manifestações transcendentes. Tiraram-se à luz do magnésio muitas fotografias de Kati King, estando ela completamente materializada, de pé na sala, sob severíssima fiscalização. Desde os primórdios da mediunidade da senhorita Cook, o Sr. C.H. Blackburn, de Manchester, com ponderada liberalidade, lhe fez importante dote que lhe assegurou a subsistência. Assim procedeu ele, tendo em vista o progresso da ciência. Todas as sessões da senhorita Cook se realizaram gratuitamente. Primeiras fotografias de Kati King. Na primavera de 1873, muitas sessões se realizaram com o fito de obterem-se fotografias de Kati King. A 7 de maio, tiraram-se 4 com bom resultado. Uma delas foi reproduzida em gravura. As experiências fotográficas se acham bem descritas na resenha que abaixo transcrevemos, elaborada depois de uma sessão e assinada com os seguintes nomes: Amélie Corner, Caroline Corner, M. Lusmore, G. Tapi W. Harrison. Ao começar a sessão, tomaram-se as seguintes precauções. A senhora Corner e sua filha acompanharam a senhorita Cook ao seu quarto, onde lhe pediram que se despisse, a fim de serem examinadas suas roupas. Fizeram-na envergar um grande roupão de pano cinzento, em substituição do vestido que despira, e depois conduziram na sala das sessões, onde lhe ataram solidamente os pulsos com as fitas. O gabinete foi examinado em todos os sentidos, após o que a senhorita Cook se sentou dentro dele. As fitas que lhe atavam os punhos foram passadas por um anel fixado no assoalho, em seguida por baixo do manto, sendo, afinal, amarradas a uma cadeira colocada fora do gabinete. Desse modo, se a médium se movesse, logo perceberiam. A sessão principiou às 6 horas da tarde e durou cerca de 2 horas, com um intervalo de 30 minutos. A médium adormeceu logo que se instalou no gabinete. Decorridos poucos instantes, Kati apareceu e se encaminhou para o meio da sala. Também assistiam à sessão a senhora Cook e seus 2 filhos, que muito se divertiam a conversar com o espírito. Kati vestia-se de branco. Aquela noite, seu vestido era decotado e de mangas curtas, de sorte que se lhe podiam admirar o maravilhoso pescoço e os belos braços. A própria coifa que, como sempre, lhe envolvia a cabeça, estava ligeiramente afastada, deixando ver seus cabelos castanhos.
Os olhos eram grandes e brilhantes, de cor cinzenta, ou azul escuro. Tinha tez clara e rosada, os lábios coroados. Parecia inteiramente viva. Notando o prazer que experimentávamos em contemplá-la assim diante de nós, Katy redobrou de esforços para que tivéssemos uma boa sessão. Depois, quando acabou de posar em frente do aparelho, passeou pela sala, conversando com todos, criticando os assistentes, o fotógrafo e seus dispositivos, completamente à vontade. Pouco a pouco, aproximou-se de nós, animando-se cada vez mais. Apoiou-se ao ombro do Sr. Lusmore, enquanto a fotografavam. Chegou mesmo, uma vez, a segurar a lâmpada, para melhor iluminar o seu rosto. Consentiu que o Sr. Lusmore e a Sra. Corner lhe passassem as mãos pelo corpo, para se certificarem de que trazia apenas um vestido. Depois, divertiu-se em apoquentar o Sr. Lusmore, dando-lhe tapas, puxando-lhe os cabelos e tomando-lhe os óculos para com eles mirar os que estavam na sala. As fotografias foram tiradas à luz de magnésio. A iluminação permanente era dada por uma vela e uma lâmpada pequena. Retirada a chapa para revelação, Katy deu alguns passos, acompanhando o Sr. Harrison, a fim de assistir a essa operação. Outro fato curioso também se deu essa noite. Estando Katy a repousar diante do gabinete, à espera de se colocar em posição para ser fotografada, todos viram aparecer por sobre a cortina um grande braço de homem, nu até a espádua e agitar os dedos. Katy voltou-se e repreendeu o intruso, dizendo que era muito mal feito vir outro espírito perturbar tudo, quando ela se preparava para lhe tirarem o retrato, e ordenou-lhe que sem demora se retirasse. No dia da sessão, declarou Katy que suas forças desfaleciam, que ela estava a pique de dissolver-se. Com efeito, suas forças haviam diminuído tanto, que, a luz que penetrava no gabinete para onde se retirara, ela pareceu esvair-se. Todos então a viram achatar-se, destituída totalmente de corpo e com o pescoço a tocar o chão. A médium se conservava ligada como no começo. Chamamos muito particularmente a atenção do leitor para este último pormenor, que mostra, a toda evidência, que a aparição não é um manequim preparado, nem o médium com um disfarce. Sobre esse ponto, outro testemunho probante é o da Sra. Florence Marryat, 164. Início da nota do redator 164. Florence Marryat, There is no death, não há morte. Fim da nota do redator. Perguntaram um dia Katy King por que não podia mostrar-se sob uma luz mais forte, ela só permitia aceso um bico de gás e esse mesmo com a chapa muito baixa. A pergunta pareceu irritá-la enormemente. Respondeu assim: já vos tenho declarado muitas vezes que não me é possível suportar a claridade de uma luz intensa. Não sei por que me é isso impossível, entretanto, se duvidais de minhas palavras, acendei todas as luzes e vereis o que acontecerá. Previno-vos, porém, de que se me submeterdes a essa prova, não mais poderei reaparecer diante de vós. Escolhei. As pessoas presentes se consultaram entre si e decidiram tentar a experiência, a fim de verem o que sucederia. Queríamos tirar definitivamente a limpo a questão de saber se uma iluminação mais forte embaraçaria o fenômeno de materialização. Katy teve aviso da nossa decisão e consentiu na experiência. Soubemos mais tarde que lhe havíamos causado grande sofrimento. O espírito Katy se colocou de pé junto à parede e abriu os braços em cruz, aguardando a sua dissolução. Acenderam-se os 3 bicos de gás, a sala media cerca de 16 pés quadrados. Foi extraordinário o efeito produzido sobre Katy King, que apenas por um instante resistiu à claridade. Vimos-la em seguida fundir-se, como uma boneca de cera junto de ardentes chamas. Primeiro, apagaram-se-lhe os traços fisionômicos, que não mais se distinguiam. Os olhos enterraram-se nas órbitas, o nariz desapareceu, a testa como que entrou pela cabeça.
Depois, todos os membros cederam e o corpo inteiro se achatou, qual um edifício que desmorona. Nada mais restava do que a cabeça sobre o tapete, por fim, um pouco de pano branco, que também desapareceu, como se o houvessem puxado subitamente. Conservamo-nos alguns momentos com os olhos fitos no lugar onde Katia deixara de ser vista. Terminou assim aquela memorável sessão. Com o exercício, o espírito adquirirá maior força, pois que William Crookes pôde, a seguir, bater mais de 40 chapas com auxílio da luz elétrica. Vimos acima que um espírito tentara materializar-se ao mesmo tempo que Katia. É que, com efeito, este último não era o único espírito a mostrar-se. Eis aqui um novo testemunho da senhora Marriott que, numa aparição que se lhe lançou nos braços, reconheceu uma deformação característica que sua filha apresentava num dos lábios. Ouçamo-la. A sessão se realizou numa pequenina sala da associação, sem móveis, nem tapete. Apenas 3 cadeiras de vime foram ali colocadas, para que pudéssemos estar sentados. A um canto, dependurou-se um velho xale preto, para formar o necessário gabinete, em o qual foi posto um coxim para servir de travesseiro à senhorita Cook. Esta, moreninha, delgada, de olhos pretos e cabelos anelados, trazia um vestido de merino cinzento, guarnecido de fitas cor de cereja. Informou-me, antes de começar a sessão, que, desde algum tempo, se sentia enervada durante os transes e que lhe acontecia vir adormecida para a sala. Pediu-me então que a repreendesse, caso tal coisa ainda se desse, e que lhe ordenasse voltar para o seu lugar, como se fora uma criança. Prometi fazê-lo e logo a senhorita Cook se sentou no chão, por trás do xale preto que fazia de cortina. Víamos o seu vestido cinzento, por isso que o xale não chegava até o assoalho. Baixou-se a chama do gás e tomamos assento nas 3 cadeiras de vime. A médium, a princípio, parecia não se sentir à vontade. Queixava-se de que a maltratavam. Decorridos alguns instantes vimos o xale agitar-se e uma mão aparecer e desaparecer, repetindo-se isso várias vezes. Apareceu depois uma forma se arrastar com os joelhos, para passar por baixo do xale, acabando por ficar de pé, perfeitamente ereta. A luz era insuficiente para se lhe reconhecerem os traços fisionômicos. O Sr. Harrison perguntou se quem ali estava era a Sra. Stewart. O espírito abanou a cabeça, em sinal negativo. Quem poderá ser? Perguntei ao Sr. Harrison. Não me reconhece, minha mãe? Quis lançar-me em seus braços, ela, porém, me disse, fique no seu lugar, irei lá ter. Momentos depois, Florence veio sentar-se nos meus joelhos. Tinha soltado os longos cabelos, nus os braços, assim como os pés. Suas vestes não apresentavam forma determinada. Dir-se-ia estar envolta em alguns metros de musselina. Por exceção esse espírito não trazia coifa, estava com a cabeça descoberta. Minha querida Florence, exclamei, és mesmo tu? Aumentem a luz, respondeu ela, e olhem a minha boca. Vimos então, distintamente, num de seus lábios, a deformação com que nascera e que os médicos que examinaram haviam declarado constituir um caso muito raro. Minha filha viveu apenas alguns dias. Na sessão em que se me apresentou parecia contar 17 anos. Diante dessa inegável prova de identidade, fiquei banhada em lágrimas, sem poder dizer palavra. A senhorita Cook estava muito agitada por detrás do xale e logo, de súbito, correu para nós, exclamando, é demasiado, já não posso mais. Vimo-la então fora do gabinete, ao mesmo tempo em que o espírito de minha filha sentado no meu colo. Isso, porém, durou apenas um instante. A forma que eu abraçava se lançou para o gabinete e desapareceu. Lembrei-me então de que a senhorita Cook me pedira que a repreendesse, caso viesse andar pela sala. Repreendia, pois, severamente.
Ela tornou ao seu lugar no gabinete e logo o espírito voltou para junto de mim, dizendo: não deixes que ela volte, causa-me um medo horrível. Retruquei-lhe: mas, Florence, nós outros, mortais, neste mundo, temos medo das aparições e tu, ao que parece, tens medo da tua médium? Tenho medo de que ela me faça partir, respondeu ela. A senhorita Cook, porém, não tornou a sair do gabinete. Florence esteve mais algum tempo conosco. Lançou-me os braços ao pescoço e me beijou repetidas vezes. Nessa época, eu me achava muito atribulada. Disse-me Florence que, se puder aparecer-me com a marca que me permitira reconhecê-la, fora para bem me convencer das verdades do Espiritismo, no qual eu encontraria copiosas fontes de consolação. Tu algumas vezes duvidas, minha mãe, disse ela, e supões que teus olhos e teus ouvidos te enganam. Nunca mais deves duvidar e não creias que, como espírito, eu me conserve desfigurada. Retomei hoje este defeito apenas para melhor te convencer. Lembra-te de que estou sempre contigo. Eu não conseguia falar, tão emocionada me sentia a ideia de que tinha em meus braços a filha que eu própria depositara num esquife, de que ela não estava morta, de que presentemente era uma mocinha. Fiquei muda, com os braços passados pela sua cintura, com o coração a bater de encontro ao seu. Em seguida, a força diminuiu. Florence me deu um último beijo, deixando-me estupefata e maravilhada com o que se passara. Acrescenta a senhora Florence Marriott que tornou a ver aquele espírito muitas vezes, em outras sessões e com diferentes médiums, recebendo dele ótimos conselhos. Facilmente se concebe que os incrédulos hajam negado com obstinação tão extraordinários fenômenos. Calorosas polêmicas se travaram, mesmo entre espíritas, e só as experiências e as afirmações de William Crookes puderam confirmar a autenticidade absoluta de Katie King. Recomendamos ao leitor a obra desse sábio. Todavia, precisamos assinalar, de modo especial, que Katie é um ser em tudo semelhante, anatomicamente, a um ser vivo.